Oi, paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida. Que Deus faça com que você possa ter uma nova visão no teu coração, na tua vida e na tua alma, ok? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu quero meditar contigo. Passagem muito importante e rica para os nossos dias de hoje. E voltando para o livro de Gênesis, quis meditar com você e pedir para você assim, cuidado com a ira que pode tomar conta do teu coração, dos teus lábios, da tua vida, das tuas ações. Cuidado com a ira, com os ciúmes. Tudo isso pode destruir o processo de crescimento espiritual, seja na área espiritual, profissional, material, social, familiar, enfim, comunitária. Tudo isso pode começar a destruir a sua vida. Lendo o livro de Gênesis e vendo aqui a passagem do livro do momento em que Deus fala com Caim sobre toda a situação de ira que tomou conta do coração de Caim. Mas voltando para dentro dessa realidade, nós podemos trazer isso para o que está acontecendo hoje, né? Diante das situações, das pessoas em que nós convivemos, ou talvez em nós mesmos. Alguma semente que pode não estar fazendo bem e que pode atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Disse quando Deus ali estava olhando a situação, observando de perto como nos observa, como nos olha. Deus olhando a atitude de Caim, porque Caim já tramava no coração dele algo contra o irmão, algo contra o outro. Por isso a necessidade de nós olharmos, né, aquilo que muitas vezes vem maquinar a nossa mente e que vem tentar alojar no nosso coração para tentar atrapalhar um processo de crescimento espiritual, de crescimento de alegria e de paz na nossa vida. Disse Deus a Caim, no versículo 6 do capítulo 4 do livro de Gênesis, disse Deus a Caim, o Senhor disse-lhe, por que estás irado? Veja, o primeiro passo deste versículo, Deus disse a Caim, por que estás irado? Você observa que uma das coisas que Deus já olhou com extremidade para Caim foi isso. Mas se olharmos um pouco atrás, né, vamos dar uma reflexão um pouquinho atrás do versículo 1. Tá? Então veja, ou a partir do versículo 3. Passando algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em obração ao Senhor. Abel, do seu lado, ofereceu dos primogênitos dos seus rebanhos de gordura dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua obração, porque Abel ofereceu a primícia. Aquele que olhou para o mendigou, não olhou para aquilo que sobra, né? É tipo assim, eu vou dar isso porque isso não me serve mais, né? Não, quando for fazer uma oferta, quando for dar alguma coisa para alguém, fazer em prol do outro, dê o melhor, dê aquilo que para você também serve, né? Dê aquilo que para você também seria do teu uso próprio do dia a dia. Não está dando porque é resto, não está dando porque não serve mais, não está dando um pouco, não está somando ali com mesquinhez diante da doação. Abel deu das suas primícias e Deus se agradou olhando para a atitude de Abel. Mas olhou para Caim, veja, mas não olhou para Caim e nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso e o seu semblante tornou-se abatido. E o seu semblante tornou-se abatido. Veja, a irritação, não é verdade? Que a irritação mexe com o semblante do outro e da outra, muda a pessoa, o semblante já mostra como que a pessoa está. Nossa, você está triste, que cara é essa? Nossa, que cara é essa de nervoso? Por que você está assim? Por que você está bravo? Né? Você está com cara de irritado ou irritada. Quando você convive com uma pessoa, você passa a conhecer mais de perto as atitudes e as ações da pessoa.
Por isso, Deus olhou para Caim e viu ele irritado. Mas Caim, a raiva já estava tomando conta, perdão, do coração de Caim. E se você olhar para o livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 43, vem dizer assim, a partir do capítulo 12, do 43 seguinte, diz assim: quando o espírito impuro sai de um homem, ele sai para lugares áridos à procura de repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí. Né? Voltando, encontra a casa vazia, limpa e enfeitada. Diz esse espírito então, vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele para voltar para esta casa, para vir com força total. Tá? Quando o espírito impuro, que espírito impuro? Da raiva, do ódio, da mágoa, da inveja, do ciúme, da ambição. Isso é um espírito impuro, quando ele sai de um homem, quando não tem acesso, quando as pessoas mudam o seu procedimento, que muda, que sai dos pensamentos, das ações ruins para as boas. Isto, nesse momento, o espírito impuro não está tendo mais acesso ao coração dessa pessoa, à vida dessa pessoa. Então ele sai. Então veja, esse espírito ruim sai, mas ele não se conforma, ele quer voltar. E Caim tinha uma brecha aonde o inimigo trabalhava na mente e no coração de Caim. Observa como que isto é perigoso. E Deus diz para Caim: porque o Senhor disse-lhe, por que estás irado? A ira já estava tomando conta do coração de Caim. A ira. Logo, neste momento, observa-se que o inimigo já trabalhava em Caim. Quando a pessoa começa a sentir ira, raiva, ódio, ciúmes, já está ali sendo aconselhado pelo inimigo. Ele vai soprando aquilo que é mal. Você passa a visualizar e a pensar somente aquilo que é ruim e aquilo que é mal. Maquinar, passar a maquinar, espreitar no seu coração aquilo que é terrível para o outro. Mas leiamos até o versículo 10. Por que estás abatido em teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderá reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. Logo depois o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão, Abel? Caim respondeu: não sei, sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe, que fizestes? Eis que a voz do sangue do seu irmão clama por mim desde a terra. Observa como que isto é perigoso. A irritação e o abatimento de Caim fez com que o inimigo entrasse e passasse a conduzir a mente, os pensamentos, começasse a voltar Caim para aquilo que era mal, para aquilo que era ruim. É o grande perigo quando o ser humano retrai-se dentro de si. Você não vê que muitos acontecimentos de pessoas que de repente numa casa mata a família inteira, que fica às vezes trancado dias no quarto, que fica às vezes calado, retraído, e de repente vem notícias que matou tudo, que fez atrocidades. Veja, a ira começa a tomar conta. Veja, o Senhor diz: por que estás abatido? Abatido. Por que estás irados? E por que estás abatido o teu semblante? A ira fez o semblante de Caim cair. Mostrava a face. Tem pessoas que apresentam a raiva no ato do seu olhar, do seu semblante. A tristeza começa a tomar conta, porque o livro de Eclesiastes, no capítulo 30, do versículo 22 a 27, diz assim: não entregue tua alma à tristeza, não atormente a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é vida inesgotável e um tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida.
tenha compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e seja firme. Concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja, a ira, abrevia-se os dias e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Veja o versículo 26. A inveja e a ira abreveia os dias. Isso no livro de Eclesiastes, capítulo 30, ali vem nos narrar já. Mas veja, isso tudo estava tomando conta da vida de Caim. E muitas pessoas não percebem como que passam a estar sendo dominado por uma raiva, por um ranço. Deus não disse a Caim, se praticares o bem, logo terás vida de alegria. Veja, se você ver, Tobias passou por uma grande prova na sua vida. Tobias passou por uma grande prova no livro de Tobias. Ele passava por uma grande prova e nesse processo de prova, Tobias não caiu na fé. Ele se manteve ali. E Tobias era alguém temente a Deus. Tem pessoas que falam, vou parar, por mais que eu orei, caminhei, olha o que eu estou passando, não adianta, para com tudo, não quer saber, porque acha que é um castigo. Deus pode estar experimentando-nos, provando-nos a nossa fé, tentando olhar para o profundo da nossa alma, a nossa sinceridade para com Ele. E de repente Ele permite ali aquela prova, tem a permissão do Criador, e dentro dessa permissão Ele observa qual será as nossas ações. Veja, Tobias passou por uma prova, e daquele processo da prova, Deus enviou ali um anjo para socorrer Tobias sem ele perceber. E já depois das situações sendo concretizadas, Tobias caiu dentro de uma enfermidade, o anjo vem dizer a Tobias no capítulo 12, e o anjo Rafael se revela a Tobias depois de todo um processo, depois de toda uma provação, depois de toda uma situação, da oração de que Tobias fazia, Deus somou as atitudes de Tobias e tudo o que ele fazia, e ali ele permitiu, olhando para Tobias, aquele servo fiel, aquele que dizia que acreditava no Senhor, manteve-se firme, e o anjo disse a Tobias, boa coisa, capítulo 12, do versículo 8, versículo 6 a 15, diz assim, então ele falou-lhes discretamente, bendizei o Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar publicamente as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada do jejum, esmola. É preferível ao tesouros e ouros escondidos, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado são os seus próprios inimigos. Vou-lhe descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar, quando tu oravas com lágrimas, quando entregavas os mortos, quando deixava a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia para sepultá-lo, quando viesses à noite e apresentavas tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradáveis ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar-te do demônio. Agora o Senhor enviou-me para curar-te. Foi preciso ser provado pelo inimigo. Olha só, foi preciso ser provado pelo inimigo. Olha como que é interessante isto. Aquele, porém, que pratica a injustiça e o pecado, os pecados são seus próprios inimigos. São seus próprios inimigos. Quer dizer, o perigo da ira tomar conta do coração. Mas o anjo disse a Tobias, a tua oração foi ouvida por causa das tuas ações.
E mesmo Tobias tendo sido provado diante da situação, Deus olhou com misericórdia para as atitudes de Tobias. Querido irmão e minha irmã, nós temos que olhar aquilo que Deus pode estar falando conosco. Quando praticamos o mal, falamos o mal, temos justiça, fazemos fofoca, julgamos as pessoas, maquinamos coisas ruins e temos atitudes ruins contra o nosso próximo. De repente o nosso próximo é alguém da nossa família, alguém que conhecemos, é alguém que faz parte da nossa árvore genealógica, ou até mesmo alguém que tivemos como um amigo ou como amiga lá atrás. E que hoje maquinamos com a nossa língua ou tentamos destruir a vida do outro. Estamos sendo aconselhados pelo inimigo, conduzidos pelo inimigo. Porque o inimigo, ele trabalha justamente no oposto da obra do Espírito. O Espírito Santo nos leva para o caminho da luz. O Espírito das trevas nos faz caminhar para a escuridão, para tudo aquilo que é perverso, aquilo que é mal. Não é isso que diz claramente, deixa bem claro para nós, que nós temos que buscar a praticar aquilo que é correto, aquilo que é perfeito. Quando diz ainda no livro de Gênesis, aqui, quando nós estávamos lendo aqui, por que estás abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida poderás reabilitar-te, mas se procederes mal, o pecado estará à sua porta. O pecado, se praticares o mal, o pecado estará, o mal, a desordem estará à sua porta. Em pessoas que fazem um convite direto para o inimigo, quando usa da sua casa para palavrões, brigas, contendas, injustiças, quando pratica coisas, maquinas na sua casa, você está abrindo a porta da sua casa e da sua alma no seu coração para que o inimigo tenha acesso. E aqueles que buscam o bem, ouvem o que diz Deus na sua palavra. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, Deus diz assim no versículo 20, eis que estou à porta, capítulo 3, 20 de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei eu contigo e você comigo. Veja a importância de darmos ouvido às coisas do Espírito de Deus e às coisas do Espírito das trevas. Caim foi alertado, Deus perguntou para Caim, por que estás irado e abatido no teu coração? Em outras palavras, cuidado, não abra a porta para a ira, para o ciúme, para a inveja. Porque o ciúme e a inveja é o condimento que destrói a vida do ser humano. O ciúme e a inveja é uma caixa onde tem todos os condimentos contrário à obra do Espírito. Por isso que muitas pessoas, no decorrer da sua vida, não têm graça, não têm paz e não têm alegria. Nós observarmos que essa divergência entre as obras da carne e as obras da carne e as obras do Espírito tem uma grande diferença entre uma e a outra. É preciso que nós observemos isto. Diz aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 13 até seguinte, diz assim, vós, irmãos, foste chamado à liberdade, não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, pelo amor. Porque toda a lei se encerra num só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e esses aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que vos quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes,
ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino, a graça. Ao contrário, o fruto do Espírito de Deus é o amor, a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as paixões e concupiscência. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, de invejas entre vós. O que tomou conta do coração de Caim foi a inveja e o ciúme. Quando as pessoas deixam a inveja, a raiva, o ciúme tomar conta, abre a porta para aquilo que é mal, logo essa pessoa passa a ser conduzido pelo espírito das trevas. Deus perguntou para Caim: cadê teu irmão? Caim disse: não sei, sou eu porventura o guarda deles, eu tenho que cuidar. Deus disse para Caim: porque o sangue do teu irmão clama por mim na terra. Veja, é muito importante olharmos para dentro disso, porque se guardamos raiva e mágoa, ou fofoca ou intriga e julgamos as pessoas, Deus está dizendo para o nosso coração e para o seu coração: o sangue do teu irmão está clamando por mim na terra. O sangue do teu irmão está clamando por mim. Aquela pessoa que muitas vezes nós guardamos mágoa, raiva, ódio, nós vamos sendo tomados daquilo que é ruim. Deus está dizendo: o sangue do teu irmão está clamando por mim. É muito importante olharmos para dentro disso, porque isso é uma grande barreira que nos impede muitas vezes de recebermos aquilo que queremos do Senhor. Nós precisamos estar atento a esta palavra que o Senhor dá para nós, porque ele diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, diz assim: renovai sem cessar os sentimentos de vossa alma, revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça de santidade. Quer dizer, renovai sem cessar os vossos sentimentos, sem cessar, todos os dias fazermos reflexão sobre nossas ações, sobre aquilo que fazemos e aquilo que queremos, aquilo que buscamos para a nossa alma e para o nosso espírito. Nós precisamos renovar sem cessar, todos os dias fazer uma reflexão das nossas ações, do que estamos pensando, do que estamos praticando, do que estamos falando, do que estamos guardando dentro de nós. Renovai sem cessar sem cessar o sentimento da vossa alma. Quando fala alma, um dos significados da palavra alma, coração. Renovai sem cessar os sentimentos da vossa alma. Nós precisamos voltar para dentro desta realidade. Porque Deus olhou para Caim e disse para Caim, o Senhor disse-lhe: por que estáis irado e por que estáis abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida, se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Poderás reabilitar-te, pratica o bem. Mas se procederes mal, o pecado estará à sua porta. Então veja, se pratica o bem, sem dúvida nenhuma, o Senhor diz, vai se reabilitar, vai ser curado, vai ser transformado, vai ter alegria, vai ter a paz. Se praticares o bem, tudo, o sol brilha, o céu se derrama, as coisas boas vai vir ao nosso encontro. Mas o Senhor diz para Caim: não tire o abatimento, porque estáis abatido e porque estáis irado. A ira traz o abatimento facial, e a pessoa passa a se recolher dentro de si. Logo, dentro desse processo, o Senhor fala: por que estáis abatido? E por que estáis irado e abatido? A ira traz tudo isso. A raiva vai fazendo os sentimentos mal. A raiva vai fazendo você ter ódio, mágoa da pessoa, condenar as pessoas, desejar o mal para a pessoa.
Não importa onde esteja, pode estar lá na Antártida, do outro lado do mundo, você guarda mágoa, ranço da pessoa, e isso você está simplesmente fazendo os dardos inflamados do inimigo entrar na sua vida e tirar de você a paz, a alegria, a luz e todas as bênçãos necessárias que possas receber. Mas o Senhor diz: se praticares o bem, se praticares o amor, como vimos nos versículos citados, no que foi refletido, logo a bênção entrará na nossa vida. Terás a cura, não somente da alma, mas do corpo. Uma cura, seja espiritual, material, profissional, familiar, social, ou até mesmo uma ordem de enfermidade. O Senhor está dizendo: se praticares o bem, haverá uma reabilitação. Porque os olhos do Senhor vêm com a sua misericórdia. Não disse o que ele disse para Tobias? O anjo disse a Tobias: a misericórdia do Senhor é sobre ti, porque mesmo diante da prova permitida por Deus, você não deixou de manter-se firme na fé. Porque o Senhor lembrou das suas ações. Aquilo que Tobias não tinha mais condição de fazer. De repente você se sente abatido ou abatida e não se vê em condição mais de fazer algo. Mas o Senhor olha por tudo que você fazia. E se não fazia, o Senhor está dando esse tempo. Se não era alguém de praticar o bem, logo o Senhor está fazendo esse tempo para que você passe a ter uma reflexão e voltar-se para o bem. Fazer um compromisso com Deus de ser diferente, de mudar os seus procedimentos na sua vida. Deus disse para Caim: o sangue do seu irmão clama por mim na terra. É hora de refletirmos sobre isso. De quem guardamos mágoa, ódio, ranço? De quem nós fofocamos, criticamos? Com quem que nós faltamos caridade, agradecimento? A quem nós olhamos com olhar de astúcia e de malícia? A quem nós julgamos e condenamos? E muitas vezes nos colocamos como os melhores. É hora de fazer uma reflexão e de mudar as nossas ações, como diz, mudar o sentimento, como diz Efésios 4, de 23, 24. Mudar os vossos sentimentos para um homem e uma mulher nova. Vamos voltar para dentro dessa realidade e buscarmos o Senhor. Buscarmos o Senhor, porque o Senhor quer mudar todo abatimento e tirar do coração todo qualquer resquício de raiva, de mágoa, de ciúme, de inveja, de ambição. E colocarmos em nós o espírito da brandura, do amor e da paz. Que o Senhor possa crescer na sua vida, na minha vida e na nossa vida. E que o sangue daqueles que nós compartilhamos um dia junto, ou que compartilhamos no momento, seja no trabalho, em casa, na vida social ou na igreja, enfim, na nossa hall de amigos que já tivemos no passado ou no presente, não clame por Deus pelas nossas ações, mas que juntos, com esses irmãos, nós possamos clamar a Deus a bênção por um e por todos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos preserve de todo o perigo e de todo o mal, ok? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muita paz para você e uma ótima visão.